Alô, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Loja. Hoje um assunto muito importante para vocês, um assunto muito bacana. Para você que se liga com a gente nas redes sociais do Grupo Gazin, nas plataformas digitais em áudio ou vídeo e até mesmo na TV Gazin no canal 150. A partir de agora, você vai conferir um bate-papo, uma super entrevista incrível, hoje com um amigo da gente, nosso amigo Elton Fernando Rochino, ele que é supervisor do Departamento de Pessoas, Recrutamento e Seleção da Gazin. Que nome gigante essa função, hein, Elton? Seja bem-vindo. Tudo bem? Grande prazer estar aqui com você para falar um pouquinho do Papo de Loja, falar um pouquinho da nossa área de recrutamento e seleção. A área de gestão de pessoas, né, o nosso RH, né, antigamente o pessoal falava muito RH, virou gestão de pessoas e aí a gente atua um pouco mais voltado para a parte de recrutamento e seleção. É mexer com gente, né? Lidar com gente é um desafio grande aí que Maravilha. a gente tem. Normalmente eu trago aqui no Papo de Loja vendedores, gerentes, pessoal que fica diretamente ali ligado à área comercial. Mas o Elton é psicólogo. E aí, Mylon, como que você faz essa combinação? Tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver. É ele, né, ele, a equipe, quem faz esse processo todo de trazer, de recrutar novos talentos para o Grupo Gazin. A Gazin, que é uma das maiores varejistas do país. E aí, Elton, como que é o seu dia a dia? Mas antes, né, eu quero saber qual o seu papel principal aqui no Grupo Gazin. Legal, Maia. Bom, Maia, aqui a gente trabalha, né, hoje nosso departamento, né, recrutamento e seleção, que nem você falou, tem esse objetivo de tentar trazer os melhores talentos. Né? Nós estamos falando de Gazin. O Grupo Gazin hoje é considerado a melhor empresa do varejo para se trabalhar. Né? Então a gente busca trazer quem? Os melhores talentos também para entrar com a gente, ficar, né, se adaptar com a gente, com a nossa cultura e ajudar a Gazin a continuar a nossa missão, né, nosso propósito de continuar crescendo, trazendo, né, mais empregos aí para a população e a Gazin não para de crescer. Né? Então, e cresce a cada dia, cada né? Cada dia, né? A gente teve um número interessante de contratações no último ano aqui no grupo, né? Bastante. A gente teve um acréscimo, na verdade, de mais de 1.000 colaboradores, praticamente 1.000 colaboradores, né, nesse último ano, que ingressou na equipe. Né? A gente iniciou o ano de 2024 aí, né, com 11 mil, na verdade 10.500 mais ou menos, né? Fechamos aí o ano com praticamente 11.500, né? Então são 1.000 colaboradores que entraram. Hoje nós estamos, na verdade, com uma média de contratação em torno de umas 400 contratações mês. É, né? Muita gente. É muita gente. Aí, lógico, tem uma rotatividade normal, né, que todas as empresas têm. A Gazin, assim, graças a Deus, nós temos um turnover considerado baixo em relação ao mercado, que a gente vê, né? Bastante pessoas que entram e tendem a ficar. Né? Só para reforçar, para quem não é do varejo, para quem não é da área de negócios, turnover, o que significa essa palavra? É um termo técnico nosso aí que a gente utiliza bastante, mas é entrada e saída, né? A Gazin, ela tem um turnover pelo crescimento dela, como a Gazin, ela está todo ano crescendo, né? Então todo ano a gente tem aberto aí 15 a 17 lojas por ano, fora a indústria, né? Nós tivemos aí Araguatins, indústria, depósitos abrindo, então isso faz com que a Gazin cresça em termos de colaboradores. Isso aumenta o turnover e também a saída de pessoas, né? Então sempre quando entra pessoas e sai pessoas, independente do motivo, né? Ele entra nesse índice de turnover, né? Então é um índice que normalmente os RHs acompanham, né? É um pouco para ver a saúde dos colaboradores entrando assim, em termos isso é coisa de RH, de então. RH, um pouco mais de RH trazendo aqui para vocês. Mas nossos gerentes de varejo entendem bastante aí dessa área também. Legal, é importante, né? O gerente de varejo, o gerente lá na ponta, o gerente da loja, que você, meu amigo, você, minha amiga, compra, ele fica a parte de tudo isso também. Sim, sim. Todos os nossos indicadores de RHs, né? De gestão de pessoas, a gente apresenta nas nossas reuniões aí com a diretoria, com as áreas de apoio, né? E a gente sempre repassa isso para os nossos gerentes, porque são eles que estão lá na ponta, contratando, treinando, desenvolvendo, né? A gente está aqui na matriz e dá esse apoio para eles lá na ponta. Hoje nós não temos um psicólogo de RH que fica lá em cada loja, hoje a gente não consegue isso, né? Então a gente dá esse apoio de longe, então os nossos gestores, eles têm esse treinamento para saber o que é um turnover, saber a forma melhor de contratar, de trazer os melhores talentos, então a gente procura trabalhar com eles para eles ficarem atentos nesse sentido. Interessante. Isso é para você também, amigo empresário, né? Você que está aí pelo Brasil afora, os clientes do Gazin Atacado, né? Naquele processo de contratação, como fazer da melhor forma, da melhor maneira possível. E como reter também esses talentos, ficar com esses talentos ali junto com você e crescer junto com você, que isso que é muito importante também. Crescimento juntos é sempre. Ô Elton, bom, hoje você é o responsável por essa área, mas no passado você me falou que está há quanto tempo já na Gazin?
Vou completar 13 anos. 13 anos? 13 anos em outubro agora. E você se formou psicólogo e veio já para Gazin, foi isso? Eu sou do interior de São Paulo, na verdade não sou aqui do Paraná, vim estudar aqui em Maringá, né, em psicologia aí na UEM, né, me formei lá, comecei a entrar nessa área organizacional, né, trabalhando com a parte de recrutamento e seleção, trabalhei num frigorífico antes da Gazin, trabalhei numa grande cooperativa também, antes de vir na Gazin. E sempre trabalhando na parte de treinamento, a parte de recrutamento e seleção, gestão de pessoas, avaliação de desempenho, trabalhando de uma forma mais generalista, né? E desde 2020, né, que eu acabei assumindo essa pasta, né, na área do departamento de recrutamento e seleção, né? Hoje eu ainda realizo alguns treinamentos, né? Fazemos treinamentos com todos os líderes aí na parte de recrutamento e seleção e algumas, como a Gazin acaba tendo outros tipos de treinamentos, eu também acabo ajudando no apoio no departamento de treinamento também, né? Mas o meu foco hoje é a área de recrutamento e seleção. Ah, bacana. Né? E como funciona o processo de contratação? Que daí vai desde o recrutamento, a seleção. Eu imagino, às vezes, uma vaga muito concorrida. Quantas pessoas passam por essa vaga? Eu estive acompanhando até algumas informações no LinkedIn. Não foi o caso da Gazin, esse caso. De muitos processos demorados. Aqui na Gazin o processo ele é bem mais eficiente e rápido também, né? Isso. Hoje nós contamos com um sistema, né? Que inclusive a gente tem uma inteligência artificial que ajuda muito até o gerente lá na ponta. Legal, isso é bom. Né? Então hoje qualquer candidato que cadastra no site da Gazin, né? Já fazendo uma propaganda, né? Qualquer pessoa que queira entrar no grupo Gazin, né? É o gazin.rhgestor.com.br, né? Esse é o nosso site. Então, quando o candidato se cadastra lá no nosso site, né, automaticamente ele recebe depois um teste de perfil. Né? Então, tudo de forma a inteligência artificial já dispara isso para ele. Ele realiza o teste de perfil e já fica cadastrado lá. Ele pode olhar no nosso banco de vagas que a gente tem no grupo inteiro e candidatar, colocar o currículo dele em qualquer vaga que ele tiver interesse. Em qualquer estado, região, cidade, qualquer estado que ele tiver interesse. Quando ele cadastra diretamente na vaga, o currículo dele já vai direto para o líder que tem essa oportunidade. Né? Nós, do Gestão de Pessoas, do Recrutamento e Seleção, a gente dá todo esse apoio para a liderança para fazer esse processo também. Facilita e agiliza, portanto. Agiliza. Então, assim, da abertura da vaga até o fechamento, né, hoje a gente tem uma média aí de 5 a 7 dias, a gente consegue fazer um processo de fechamento. Né? Dependendo da agilidade do gerente lá na ponta, que está fazendo o processo, e lógico, tem toda aquela parte de documentação, que aí também depende do candidato e tudo mais. Né? Mas hoje é muito rápido nesse sentido. Ele tem do cadastro, o disparo do teste, já sai o perfil já resumido para o gerente, né? O gerente tem todas umas ferramentas internas lá que hoje já ajuda a facilitar isso aí. E já aconteceu, agora uma curiosidade do Mylon aqui, curiosidade pessoal, já aconteceu do gerente querer e a equipe aqui do Gestão de Pessoas, eu não vou chamá-lo de RH mais, talvez eu chame algumas vezes, não aceitar, ou vice-versa, aqui aceitar e lá não querer? Sim, o Mylon, a gente até anos atrás, digamos assim, há uns 5 anos atrás, né, antes da gente ter essa ferramenta nova, a gente ficava mais aquela questão lá, o RH que contrata, o RH que desliga, né? A gente virou um pouquinho essa chave já faz um tempo, né? E na verdade hoje a Gazin tem trabalhado de que forma? O gestor, o líder da área que é o responsável, né, por contratar, ele que é o responsável por treinar, desenvolver e no caso precisar desligar lá no futuro, vai desligar, é o gerente que tem que ter essa autonomia, digamos assim, né? Até porque ele que vai ser cobrado por gerir a equipe, por ter os resultados, né, e cuidar de toda a loja. Nós hoje somos um parceiro estratégico, né? A gente recomenda, né? A gente, sempre quando a gente vai fazer uma avaliação de algum candidato, vamos dar um suporte para o gerente analisar, a gente coloca hoje lá os pontos positivos em relação àquela função, né? E os aspectos que poderia ser desenvolvido. Então a gente não coloca essa questão assim, não, aquele candidato está aprovado ou reprovado. É lógico, nós temos algumas políticas internas, como qualquer empresa tem, né? Que a gente tem um pouco mais de controle. Quando sai totalmente fora do perfil do candidato, o candidato totalmente assim, porque a gente vê que está totalmente fora do perfil Gazin, às vezes a gente entra em contato com o gerente para dar uma segurada. Esse candidato é melhor a gente não seguir, né, por causa disso. Então a gente tem toda uma justificativa, né, para a gente poder, às vezes, tomar essa decisão. E normalmente os gerentes, né, acatam tudo tranquilo dentro da nossa política. Né? Mas outras situações não, a gente recomenda, né, ou não recomenda. Mas o gerente mesmo assim, às vezes a gente discorda, né, mas o gerente que vai gerir aquela pessoa, ele tem esse poder de decisão depois de seguir ou não com aquele candidato. E às vezes já aconteceu, as duas situações. Às vezes a gente recomendar e às vezes ele discordar, às vezes a gente não recomendar e às vezes discordar. Isso acontece. Até porque num processo de recrutamento e seleção, né, é impossível você acertar 100%. Não, isso é um número que não existe. Né? Então a gente conhece as pessoas, tem que conhecer o máximo possível num processo seletivo, né? E o gerente que tem aquele conhecimento técnico lá da função, do que a equipe precisa, né? Ele tem que ter esse poder também de decisão de escolher o melhor profissional lá para a área dele também. Elton, e no momento da contratação, para quem está buscando uma nova oportunidade,
se realocar no mercado de trabalho, o que mais pesa para a gestão de pessoas no momento da contratação? Você fala de uma análise. Assim, Isso, de uma análise. Qual item chama a atenção? Fala, opa, esse aqui vai dar bom. Esse aqui, opa, esse aqui já não vai dar tão bom assim. Ô Marlon, hoje eu sempre falo assim que o processo de recrutamento e seleção, né, às vezes tem candidato que chega para nós, pede dica, né, fala assim, o que eu sempre procuro aconselhar um candidato, né, por exemplo, um colaborador que vai participar de um processo, de ele ser o mais verdadeiro possível. Sim. Porque o processo seletivo nada mais é de a gente querer conhecer aquele candidato, aquela pessoa que está participando do processo, como que ela é na essência, quais as habilidades que ela tem, quais as competências que ela tem, para ver se encaixa mais adequadamente aquela função. Então, digamos assim que eu sempre faço uma simbologia com um quebra-cabeça, né? Lógico que nós não somos peças, né? Mas assim, o quebra-cabeça, aquela peça que está faltando, é como se fosse o perfil da vaga. Então, a gente tem as características, para aquela vaga o perfil ideal seria esse. Sim. Tem que ter essas características, essa formação, tem algumas situações que o gerente às vezes ele quer, né, aquele perfil mais ideal. E as pessoas, a gente tenta ver aquelas pessoas que têm o mais dentro daquelas características. Então, às vezes, quando um candidato vai fazer um processo, a gente sempre fala assim, a gente tem que tentar ver se essa pessoa está mais próximo daquilo. Nunca vai, difícil você encontrar alguém que está 100%. Exatamente. É muito difícil encontrar. Então, a Gazin hoje trabalha muito da forma também de desenvolver as pessoas, né? Sim. Então, a gente sempre tenta buscar pessoas que têm o DNA Gazin. Hoje a gente tem no nosso jeito Gazin o nosso DNA, né, onde a gente procura, através desse DNA, ver se aquelas pessoas têm esse DNA para se enquadrar e se adaptar à nossa cultura. Legal. Então, isso é muito importante. E nem sempre, às vezes, aquele candidato vai ter todo o conhecimento técnico para exercer aquela função. Mas se ele tem um perfil legal, tem um perfil dentro do DNA Gazin que vai vir e vai se adaptar, né, a gente pode treinar e desenvolver essas pessoas. Né? E isso é muito perceptível aqui no Grupo Gazin, porque às vezes a gente tem vontade de fazer algo diferente, não tem conhecimento técnico ainda sobre aquilo, mas tem a oportunidade de aprender sobre aquilo. E aí, dali por diante, muitos talentos são desenvolvidos no Grupo Gazin, como acontece diariamente. Acontece muita gente, né, pessoal? Muita gente já teve a oportunidade de ir para outra área, trocar de área, se desenvolver melhor em outra. É muito interessante isso e é muito bacana também. Bom, no momento ali da conversa com esse potencial futuro colaborador Gazin, você identifica nele que ele tem potencial para uma outra vaga que talvez vá abrir, ou talvez já está aberta, mas ele não se candidatou para aquela referida vaga. Sabe. Você indica ele na hora, naquela situação, ou melhor, orienta ele a seguir aquele outro caminho também? Existe isso? Acontece isso? Hoje a gente tenta trabalhar de uma forma assim, né? Às vezes quando chega para nós um candidato para ser avaliado, muitas vezes ele já foi pré-selecionado por aquele líder, que tem uma determinada vaga e tem interesse naquela pessoa. Né? A gente avalia aquela pessoa de uma forma geral, né? e a gente deixa ela participar daquele processo, porque ela está dentro já de um processo seletivo para determinada vaga. Né? Então, a gente tenta não interferir nesse sentido, mas a gente questiona o candidato, já deixando claro, caso não desse certo para essa função, né? E a gente visse que você tem potencial para alguma outra vaga que a Gazin vai surgir, você toparia, você teria interesse, né? Então a gente já tenta investigar se a pessoa toparia para alguma outra área que de repente a gente identifica, entendeu? Que ela tenha talento. Mas a gente deixa ela seguir no processo. Se porventura não seja aprovada, não dê certo, aí a gente oferece essa oportunidade para essa pessoa. Interessante. Né? Ou se a outra vaga é uma vaga que é melhor, uma vaga mais estratégica, que realmente aquele candidato tem um perfil muito que vale a pena, a gente pode sim, às vezes, até abordar o candidato e abrir para ele. A gente viu que você tem para essa vaga, talvez o seu perfil falta algumas características aqui que a gente não vê. Mas a gente tem uma outra vaga que é melhor, tem uma possibilidade melhor e você se enquadra muito perfeito. Né? Se não teria interesse, a gente pode sim chegar, às vezes, abrir isso para o candidato. Interessante. Mas aí depende de algumas situações que a gente analisa na hora. Né? São várias oportunidades, então. Bom, em cima dessa pergunta, eu já vou fazer uma pergunta bem interessante, até clichê. Existe um perfil para trabalhar com venda? Exatamente. Tem esse perfil? Existe um perfil. Na verdade, sim, aquilo que eu falei, depende muito do que a loja precisa naquele momento. Né? A gente fez um estudo dentro da Gazin, a gente utiliza alguns questionários, né, comportamentais, que a gente avalia um pouquinho do perfil da própria pessoa, né, e baseado em entrevista, dados também, a gente cruzou, né, fizemos uma pesquisa dos 100 maiores vendedores da Gazin hoje, né, aqueles que mais vendem. Né? A referência, em termos de número, de faturamento. Sim. Então, dentro desse critério, a gente conseguiu identificar um perfil que tende a ser mais assim, que normalmente é um perfil mais, a gente usa o questionário DISC, né? Então a gente fala, dentro da nossa área técnica, que a gente fala aproveitando, eu vou testes, até uma análise, como que é feita essa análise com esses melhores, com esses vendedores que se destacam?
Isso. conversando com eles, aplicando questionário, informações entrevistas, né, informações que a gente já tem deles de dados, idade, escolaridade, de várias, tudo a gente tenta cruzar, né, vários dados para tentar encontrar, tipo assim, o perfil ideal daquele vendedor que mais vende. A gente conseguiu encontrar, fez um estudo relacionado assim. Então, normalmente é um vendedor assim que é mais focado em resultado, em dados, número bastante competitivo, né? Aquela pessoa que, né, vai para cima, não fica esperando, tem velocidade, tem um poder de habilidade de persuasão. Sim. Essas são algumas características que a gente vê que na venda se destaca. Só que assim, a gente imagina você contratar dentro de uma loja só esse perfil. Imagina, não vai dar certo. Exatamente. Então a gente sempre fala para o gerente, existe um perfil que a gente estudou realmente que às vezes tende a dar um número de faturamento, de venda maior, só que você tem que tomar cuidado, você tem que gerir a sua equipe. Quanto mais perfis diversos você tiver dentro da equipe, talvez a sua loja consiga entregar um resultado melhor. Então não adianta você contratar só perfil dominante, que a gente fala, que é aquele perfil agressivo, tubarão, foca no resultado, que às vezes pode faltar um pouco mais de relacionamento, de clima, né, de uma contribuição em equipe. E o clima ele é de total importância dentro de um ambiente. Com certeza. A conversa, o diálogo ali principalmente. Aquela equipe que seja unida, que a pessoa não fica focada só na sua própria meta, mas ela ajuda a equipe na meta de uma forma geral. Isso é interessante. Trabalha de forma coletiva. Então, e isso faz toda a diferença ali. Faz toda a diferença. E o colaborador que faz isso, que ajuda o próximo, que trabalha não só para si, mas pelo conjunto, pelo coletivo, isso aí é bem visto, tá, gente? E faz toda a diferença também. Falando nos diferentes tipos de pessoas, os comportamentos ali, o treinamento. Como que é feito esse treinamento com os novos colaboradores? Poxa, passei pelos testes, fui aprovado, tô no novo emprego, tô na Gazin, vai estar feliz com certeza, né? Sim, e aí, treinamento a partir daquele momento, como que é feito? Hoje essa parte de treinamento, né, nós temos uma área específica de departamento de treinamento que acompanha. Nós temos alguns treinamentos que já ficam dentro do nosso sistema, que é no formato EAD. Então, quando a pessoa ela entra, ela já tem uma trilha lá dentro, né, que ela tem que assistir para conhecer um pouco mais da cultura Gazin, DNA, né, como se fosse a cartilha de integração, né? Então, ele já assiste tudo para se ambientar mais com a Gazin. Fora isso, nós temos a nossa equipe de multiplicadores também, que faz um trabalho também de treinamento, uma parte mais de técnica, né? Principalmente quando é a contratação de vendedores, né? Então, os vendedores, eles têm todo um treinamento aí, que dura aí, se eu não me engano, uma semana, acho que é 15 dias, se eu não me engano, que está durando esses treinamentos, que eles são preparados para vender. Então, são treinamentos específicos na parte técnica, né? Aí tem toda uma equipe preparada para isso. E esses multiplicadores são literalmente professores, treinadores que estão ali. Exatamente, são pessoas especializadas aí que já vinham trabalhando com vendas já há muito tempo, têm uma habilidade de ensinar, né, de treinar as pessoas, né? Então, eles fazem esse trabalho lá na ponta para ajudar, principalmente na contratação daqueles vendedores que às vezes vêm sem ter uma experiência. Porque hoje a gente contrata para a nossa área de vendas, nem 100% são pessoas que já vêm da venda, né? Hoje, a dificuldade de achar pessoas que realmente venham para trabalhar nas vendas não está tão fácil assim. Está difícil mesmo, Elton, hoje em dia? Assim, a gente, para encontrar pessoas assim, com aquele perfil ideal, é difícil encontrar alguém que vai encaixar certinho, né? Então, às vezes a pessoa vem com uma experiência de atendimento ao público, mas nunca vendeu, às vezes nunca trabalhou já com venda, mas nunca trabalhou com metas, né? Talvez não no formato que a Gazin trabalha. Então, a gente precisa treinar, né? Então, a grande parte das pessoas que entram, elas precisam de um treinamento específico nessa área, porque aí a pessoa já ganha um pouquinho mais, ela já entra um pouco mais preparada já, né? Bacana. Hoje, nosso papo de loja com o Elton, ele que é psicólogo, é do nosso gestão de pessoas do Grupo Gazin, falando aqui sobre todos os processos, né, de recrutamento, de recrutar um colaborador para o varejo, para a venda, para colaboradores que queiram fazer ótimos negócios sempre. E, claro, ter uma carreira incrível também. Ô Elton, aproveitando esse assunto, né? Está lá contratado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. A gente vê na Gazin gente que está há bastante tempo no Grupo Gazin, tem uma trajetória linda e maravilhosa. Às vezes o colaborador pensa assim, quando serei percebido? Na verdade, está sendo desde o começo, né? Quando terei uma promoção? Todo mundo pensa nisso. Não vou falar que não tem, que todo mundo pensa. É natural. E tem que ser assim, gente. Tem que ter essa visão, tem que ter esse pensamento também. Mas tem que fazer e merecer por isso também. Exatamente. Acontece. Quanto tempo leva, em média, para um colaborador ser promovido ou ter um destaque ali de uma forma diferente? Algo que chame a atenção. Legal, mas a Gazin, ela dá muita oportunidade de crescimento, né? Desde a pessoa que começou agora, pessoas que já têm muitos anos, né? Hoje, para promoção, para nível de liderança, cargo de liderança, mais de 90% é promoção interna. Ah, legal. A gente contrata pessoas para cargo de liderança, alguém de fora, às vezes, quando tem alguma oportunidade, algum profissional,
para trazer alguma inovação, né? Mas praticamente mais de 90% é internamente. Então a gente sempre procura, sempre quando tem alguma vaga um pouco melhor, promover pessoas internas e contratar pessoas que entram já no nível mais inicial, digamos assim, nível de auxiliar. E hoje, na nossa plataforma do nosso sistema lá do recrutamento e seleção, qualquer colaborador ele tem acesso a um sistema que ele consegue ver oportunidade de carreira. Sim. Então ele vê vagas lá do Brasil inteiro. E tem, viu, gente? Tem muitas vagas lá. Muita coisa. Exatamente. Então, qualquer pessoa pode entrar, olhar e se cadastrar. Quando ele se cadastra, é como o candidato de fora. Aquele currículo dele interno vai direto para o líder, e se o líder se interessar, ele pode participar de um processo seletivo. É lógico que assim, tudo depende muito da disponibilidade também do colaborador querer crescer para outras unidades ou para o Brasil inteiro. Então, a Gazin hoje está quase no Brasil inteiro. Sim. Então, de repente, eu estava num treinamento recente agora, lá numa cidade lá em Minas Gerais. Então, eu falei para eles, pessoal, vocês querem crescer, mas eu sou daqui, minha família toda é daqui, eu só quero crescer aqui nessa cidade. É lógico que aí o limite dele de crescimento vai ser dentro daquela filial. Vai crescer, mas ali dentro. Exatamente. Então, já diminui, né, as possibilidades. Agora, não, eu topo ir para o Brasil inteiro. Eu mesmo tive a oportunidade de crescer de ir para a Feira de Santana, na Bahia. Morei 3 anos, nesses 13 anos que eu estou na Gazin, 3 anos eu passei lá na Bahia. Inclusive, minha filha é uma japonesinha baiana lá, nasceu lá. A família toda foi para lá? Foi eu e minha esposa na época, aí depois a minha filha nasceu lá. Ah, legal. Aí a gente retornou em 2019. Então, assim, essa possibilidade, se você tem essa disponibilidade, não, eu quero crescer e topo crescer na Gazin em qualquer lugar do Brasil. O horizonte aumenta muito, né? Então, não tem limites. Então, as suas chances também aumentam, né? Então, a gente tem essa possibilidade muito grande. Teve algum caso particular que te surpreendeu positivamente na Gazin? Em termos de promoção, assim você fala? Em termos de promoção, algum colaborador que você viu, passou ali por você, teve um destaque muito grande? A gente tem casos, por exemplo, assim, é muito fácil dar exemplo, porque assim, vem do nosso presidente. Né? O nosso presidente entrou na Gazin, né, dentro de uma função dentro de uma loja, foi crescendo, foi gerente de loja. É a referência, né? É uma referência. Passou por todo o processo. É um exemplo. Então, assim, qualquer colaborador que entra hoje em qualquer função dentro da Gazin, ela querendo crescer, se desenvolvendo e buscando isso, ela pode se tornar um futuro presidente da Gazin. Né? A Gazin tem essa possibilidade, isso que é muito legal. Né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de zeladora que entrou na loja, que hoje é gerente de loja. Eu falo para todos aqui, todo mundo que está vestindo a camisa azul hoje é da Gazin, vestindo literalmente a camisa da Gazin, no futuro pode ser o próximo presidente ou a próxima presidente da empresa. O futuro depende de cada um de nós, né, gente? Então, nós temos planejamento aí para ser uma empresa centenária. Sim, vai passar do 100 Vai passar com certeza. Então, a gente busca isso. Então, quem quer crescer dentro da Gazin, as possibilidades são enormes. Né? E com tantas filiais que a gente tem aberto, indústrias novas, depósitos novos, todo ano, 15, 17 lojas por ano. Então, isso vai surgindo espaço para crescimento para vários tipos de cargos, né? Então, que nem você falou também no início, depende também daí de cada um, né? Buscar o seu autodesenvolvimento. Algumas pessoas perguntam assim, Elton, como que é o plano de carreira da Gazin? Eu falo que o plano de carreira da Gazin, na verdade, quem faz é a própria pessoa. Isso é legal demais. É a própria pessoa que tem que fazer o plano de carreira. Ela tem que pensar assim, que áreas que eu gostaria de crescer, né? Buscar o que precisa ter para entrar naquela área e buscar esse conhecimento. Fazer uma faculdade, hoje a Gazin tem incentivo universitário que ajuda. A Gazin ajuda de várias formas a desenvolver aquela pessoa, mas se a pessoa ficar estagnada, não buscar conhecimento, não buscar se desenvolver também, aí perde chance também. Então depende muito dessa pessoa também querer também, né? Bom, sobre esse assunto também, eu quero abordar uma outra coisa interessante. Durante o processo, voltando lá no processo, você participa do processo e eu acredito que boa parte das pessoas da população brasileira já teve uma negativa, já teve uma reprova durante o processo seletivo de qualquer segmento, principalmente no trabalho. O que mais reprova durante o processo? O que faz o candidato, esse está cancelado, cancela no momento ali? É uma pergunta que tem vários, poderia dar várias respostas aí, mas é uma boa pergunta. Na verdade, sim. Voltando para aquela parte que eu falei do quebra-cabeça, né? Digamos assim. Então, hoje na Gazin, as vagas são muito concorridas, né? Cada vaga que a gente surge, quanto mais o nível, né? Melhor o nível, seja de responsabilidade, de salário, né? Mais pessoas querem concorrer. Então, a gente busca aquele candidato que está mais próximo daquele perfil dentro do que se espera para aquela função. Né? Então, o que reprova? Quando a pessoa não tem, talvez, os critérios mínimos para aquela função. Né? Tem algumas
oportunidades que às vezes exige um certo conhecimento já em determinada área, às vezes exige uma certa formação, às vezes depende do líder também. Às vezes o líder quer um candidato lá que se enquadre mais dentro do estilo da equipe, que a equipe precisa. Então, aí nisso que ele vai olhar naquela pessoa. Então, o que reprova? Pessoas que de repente não estão enquadradas naquele perfil que a gente está buscando, ou que o líder esteja buscando. Tá? Mas assim, existe uma recomendação básica, assim, né? Sempre quando a gente vai dar alguma sugestão para algum candidato ou não, né? Ou em alguma situação, para que ele seja ele mesmo e mostre quem ele é, né? E mostre as suas realizações, aquilo que você já conseguiu fazer de entregas e de coisas boas nas experiências anteriores, né? E se você é um candidato novo, que tem pouca... A gente contrata muitos jovens aprendizes também, né? Entender um pouquinho do perfil, né? Como que é a pessoa, saber se comunicar, o bom relacionamento. Às vezes a pessoa chega numa entrevista e não consegue nem se expressar, mas né? Acanhado, né? Tem dificuldade de mostrar quem ele é. Ou às vezes ainda falta um pouco mais de autoconhecimento de si, né? Às vezes não consegue nem expressar quem ele realmente é. Aquele medo, talvez. Então isso acaba prejudicando, às vezes, no processo seletivo. Porque, querendo ou não, o líder que vai entrevistar, né? O recrutador, por exemplo, às vezes é aquele momento que ele está conhecendo a pessoa. Entendeu? Talvez seja o único, o primeiro momento, a exatamente, primeira impressão. É a primeira impressão. Então, se a pessoa não tem essas habilidades, às vezes mínimas, às vezes acaba se prejudicando e perdendo uma oportunidade. Pergunta direta, como a psicologia contribui hoje numa empresa do porte do Grupo Gazin? Sim. Bom, a minha formação é psicologia, eu fiz a psicologia na UEM, foram 5 anos, depois eu fiz mais algumas pós na área organizacional, estou terminando agora uma psicologia positiva também, MBA, e na área de gestão de RH. Dentro da área organizacional, contribui muito nessa parte de todas as atividades de RH, que a gente fala, gestão de pessoas, né? Então, desde, às vezes, numa questão mais emocional, que a gente já tem uma base dentro do curso de psicologia, né? Então, um tratamento com o colaboradores que têm alguma questão de sofrimento mental, de saúde mental mesmo, né? A gente pode ajudar, desde dessa parte de recrutamento e seleção, né? Entender mais os comportamentos que precisa para aquela função e o candidato, e parte de desenvolvimento, né? A parte de desenvolvimento, de treinar, desenvolver pessoas, habilidades, comportamento. Eu acredito que quem tem a formação de psicologia agrega. Eu não quero dizer que também é imprescindível que a pessoa seja psicóloga para trabalhar nessa área. Hoje a gente tem muitos grandes profissionais que nunca tiveram essa formação e são excelentes profissionais. Mas a psicologia com certeza ajuda, contribui sim. E tem aumentado a necessidade também desses profissionais das empresas, né, Elton? Com certeza, mas depois da pandemia, principalmente, né, a gente teve uma demanda muito grande, assim, principalmente voltada para essa parte mais de saúde mental, né? Tanto que a Gazin ela investiu ainda mais, né, com a vinda da pandemia, né? Como nossos profissionais psicólogos que atuam hoje na organização, a gente tem as nossas demandas de trabalho, seja no recrutamento e seleção, seja na área de treinamento, avaliação, começou a ter uma demanda alta de atendimento também. Então a Gazin começou a investir ainda mais para que a gente pudesse realizar o nosso trabalho e ter profissionais especializados na área clínica, né? Então hoje nós temos aí a Unimed, que tem profissionais que atendem, né? Temos hoje o Conexa, né? Que é o nosso aplicativo de saúde também lá. Qualquer colaborador do Brasil inteiro, qualquer lugar do Brasil, de forma gratuita, ele consegue se conectar e fazer atendimento psicoterapeuta de forma online gratuita, né? Então isso é excelente, é uma coisa que a Gazin trouxe que foi muito válida. Um atendimento desse ali naquele momento, numa necessidade, faz toda a diferença na vida de cada pessoa. Transforma a vida. Transforma a vida. E às vezes é uma necessidade pontual, aquela pessoa aconteceu alguma situação, seja na vida pessoal, seja no trabalho, que ela está com um sofrimento grande naquele momento. E ela precisa desabafar com alguém, né? E aí ter profissionais formados em psicologia dentro da empresa, às vezes já pode dar esse primeiro apoio, né? Que pode já dar um conforto, né, emocional para aquela pessoa, para que depois a gente possa encaminhar para um profissional mais especializado, né? Elton, e hoje qual o maior desafio para você no seu trabalho? Hoje o desafio grande é encontrar pessoas com talentos, entrar e ficar na Gazin. Assim, não é que seja um desafio da Gazin, é o desafio de qualquer mercado, empresa. No geral. Eu falo que na Gazin é até mais fácil, né? Por hoje nós sermos a empresa número 1 do varejo para se trabalhar, né? E, querendo ou não, isso atrai muitas pessoas com talento. Então eu falo que eu sofro muito menos do que eu sofria quando eu trabalhava em outras empresas, por exemplo. As coisas boas gostam de estar com coisas boas, então os bons estão com as empresas boas, né? Então faz isso, esse é o resultado. O bom com o bom. Exatamente. E dá certo. E dá certo, né? Então a Gazin não está em primeiro lugar do varejo, segundo lugar do Brasil, e em primeiro lugar do varejo à toa, né? Porque tem os melhores profissionais aqui dentro. Isso atrai os melhores profissionais também. Então, para nós facilita. Mas sempre há um desafio, né? Principalmente no varejo, que é muito dinâmico, a loja, né?
tem esses períodos, né, Dia das Mães, final Mas de é ano, muito Black, dinâmico. é muito dinâmico. Tem dia que a loja, para quem não é de varejo, gente, eu não era de varejo, Sim. tá? Mas você tá no marketing hoje, mas eu me considero do varejo também, porque eu tô o tempo todo falando de oferta, falando de venda, Varejo, em contato varejo. com os gerentes, com os vendedores ali, entendendo a emoção do momento, quer ver quando eu tô em loja. É uma loucura, tem dia que a gente está ajudando a vender ali, literalmente, trazendo o cliente para dentro da loja, enquanto os vendedores estão atendendo, nós estamos ali com o cliente, chamando para tomar um café, conversando, explicando sobre um produto, né? Então tem tudo isso, e além do mais, não só explicar as características do produto, mas o pós, né? Porque a pessoa que compra aquele produto, ela quer e tem que estar assegurada de que ela terá uma segurança caso aconteça algo com aquele produto dela também. Então isso faz toda a diferença. Então tem o dinamismo. E em campanhas específicas, Black Friday, final de ano, né, do Natal, Dia das Mães, que tem um período chegando, muito interessante também, assim como outras datas específicas. Fechamento de mês na Gazin. Eu inclusive ouvi aqui no nosso escritório agora as buzinas, meta sendo batida. Tem muda tudo de um dia para o outro. É muito dinâmico. Então, as pessoas que entram no varejo, né, às vezes ele precisa entender que é assim, é normal. O varejo é assim, né? Ele precisa de pessoas que têm essa dinâmica, têm essa energia, né, e esteja disponível. A gente fala assim, vai trabalhar na Gazin, no melhor empresa do Brasil, ótimo, claro que é ótimo. Tem salários bons, benefícios bons, mas a gente tem que ser realista, né? Sempre quando a gente vai fazer uma seleção, a gente sempre pede para o gerente, a gente tem que contar a verdade também para o candidato. Quem vai entrar, ele tem que saber que ele vai ter que ter uma disponibilidade, às vezes trabalhar no final de semana, sim, no feriado, né, num dia mais aí, que faz parte do varejo, né, no Black Friday, então faz parte, e às vezes nem sempre as pessoas hoje querem, né, se colocar à disposição para isso. E mostrar para as pessoas a oportunidade que a gente tem, né, de carreira dentro da Gazin, porque aí faz com que as pessoas entrem para ficar, né? Eu acho que um grande desafio hoje é trazer pessoas, né, para que elas venham, se adaptem e continuem crescendo com a gente, né? A Gazin tem muito isso, a gente tem bastante colaboradores, eu falo que eu estou engateando com 13 anos, né? Eu vou completar 13 aí, estou engateando, porque tem gente de 10, 15, 20, 30, 40. 40 né? anos 40 também. anos de Gazin a gente encontra aí. Então, assim, mas é um grande desafio hoje, cada vez que vem uma geração mais nova, essas gerações às vezes estão vindo para ganhar uma experiência aqui e sai para ir para outro lugar, e às vezes não tem essa fidelidade. Então a gente tem que trazer um pouco mais da nossa cultura, as oportunidades que a Gazin tem de carreira, para que essas pessoas venham realmente para ficar, né? Então esse é um grande desafio. Isso faz toda a diferença. Seria a última pergunta, eu ia perguntar do desafio, né? E qual a dica que você dá também para quem quer entrar no varejo, mas já foi dada a dica nessa finalização da fala dele aqui também. A questão das gerações, né? Eu acho que é muito interessante. Eu tenho 27 de idade, viu, gente? E eu já percebo que a geração depois da minha já está totalmente diferente. As crianças de até uns dias atrás já tem 20 anos de idade, tem 18, né? Eu utilizo como exemplo minha irmã, ela nasceu em 2004, 7 anos mais nova que eu, mas já é totalmente diferente, muda tudo. Hoje no Grupo Gazin, qual a quantidade em média de cada geração que a gente tem? Tem muito jovem, galerinha de 18 até 20 anos chegando já. A gente tem uma mescla aí, tá, né? A gente tem uma geração X que a gente fala, né? Tem bastante pessoas, né? Mas essa geração mais nova tá chegando, né? Bastante, principalmente no varejo, né? A gente encontra pessoas que é o primeiro emprego às vezes. É interessante isso. E a Gazin, ela contrata muito. A gente tem, para vocês terem uma ideia, o maior processo seletivo que a gente tem na Gazin, aqui na Matriz, por exemplo, é o nosso Jovens Aprendizes. Né? Então a gente traz hoje mais de 100 pessoas aí para entrar no Jovem Aprendiz todo ano, e eles começam aqui para ingressar e acabam sendo efetivados. A gente tem efetivado aí de 50% a 60% desses jovens aprendizes, e eles vão ocupando funções aí em vários locais, né? Seja matriz, seja loja, isso acontece do Brasil inteiro. Mistura gerações. Mistura ali, gerações. Gente. Então, assim, cada vez mais vai aumentando, né? Essa geração Y, a geração, né, os milênios, né? A geração, né, Z e assim vai, né? Então, está crescendo cada vez mais. E a gente tem trabalhado muito na parte de desenvolvimento também essa questão de saber lidar, né? Com várias gerações trabalhando em conjunto, né? Então, a geração mais antiga, eu falo assim, né? Tem que saber aprender com esses mais jovens, né? Para não dar conflito. Não dar conflito. E os jovens também tem muito que aprender com os mais velhos. Acontece de vez em quando, Acontece. São pessoas, né? Pessoas é sempre um desafio. Né? Legal. Elton, obrigado pela sua participação hoje, um assunto muito importante da nossa fala aqui no Papo de Loja. A gente não fala só sobre venda, de como vender e de fazer negociação, mas como esse processo todo se inicia
E nada melhor do que um convite aqui, claro, aceito esse convite, a presença hoje do nosso amigo Elton aqui, do Gestão de Pessoas da Gazin, o antigo RH. Exatamente. RH é o nome que assusta um pouquinho, né? RH já mudou, agora já ficou no passado, agora é Gestão Maravilha. de Pessoas. Elton, obrigado. Tem alguma sugestão, só para a gente finalizar, para essa galera que está chegando agora, quem quer ir para o varejo, quem quer vir para a Gazin, não só para o varejo, porque a Gazin tem vários negócios, né? Sim, com certeza. Myron, obrigado primeiro pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. Falar do nosso site de novo, gazin.rhgestor.com.br. Quem quiser se cadastra lá, entra lá, vai ver muitas oportunidades. E a Gazin ela não para de crescer, né? Então, a dica, se cadastra, veja as oportunidades, né? Fique atento e se prepare, né? Se prepare porque você pode ser o próximo a receber um convite aí para participar de um processo da Gazin. Quem sabe ser o nosso próximo colaborador, colaboradora, nosso próximo presidente aí da Gazin. Tá Maravilha. Bom? Rumo aos 100 anos. Rumo aos 100 anos, com certeza. Lembrando, gente, que quando chama tem que vir rápido, viu? É rápido, rápido. Eu mudei de cidade para vir para a Gazin em 48 horas. Aqui é tudo muito rápido. Não me arrependi de forma alguma, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Elton, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E o nosso Papo de Loja volta a qualquer momento na TV Gazin. E, claro, você pode acompanhar a qualquer momento nas plataformas digitais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!